O seu quarto pode parecer um lugar de descanso, mas espiritualmente, pode estar apagando a presença de Deus. É onde você dorme, mas também onde o inimigo planta inquietações invisíveis. São gestos simples, hábitos aparentemente inofensivos, mas que criam uma atmosfera pesada, mesmo sem você perceber. São Francisco de Assis, que via o quarto como uma cela sagrada de comunhão, nos alertaria. O lugar onde repousas precisa ser solo de oração, ou será campo de distração. Hoje, vamos revelar 3 hábitos silenciosos que estão apagando a presença do Espírito Santo do seu quarto, se o segundo deles é tão comum, que milhões de cristãos o praticam achando que não tem nada de errado. Prepare o seu coração, invoque o Espírito de Deus. E já deixe seu like, porque essa mensagem pode restaurar o ambiente mais íntimo da sua vida, o lugar onde você repousa a alma. Hábito 1. Levantar do quarto sem consagrar o primeiro momento a Deus. Sinal do perigo. Você desperta, mas em vez de ajoelhar, estica o braço e pega o celular. Abre mensagens. Rola redes sociais. Já se conecta com o mundo, mas não com o céu. Seu quarto, que deveria ser um altar silencioso do despertar, se transforma em um corredor apressado da ansiedade. Você se levanta e já sai pensando no relógio, nas tarefas, nos problemas. Mas esquece de olhar para cima. Esquece que aquele é o momento mais precioso do dia, o primeiro olhar, o primeiro suspiro, o primeiro pensamento. E tudo começa sem Deus. E o quarto, que deveria ser santuário, se torna apenas mais um cômodo da correria. Por que esse hábito afasta a presença de Deus do seu quarto? Porque todo começo carrega uma unção. A primeira atmosfera define a espiritualidade do resto do dia. Se o quarto é deixado às pressas, se o primeiro gesto é distração, seu inimigo já ganhou terreno. A Bíblia, em Provérbios capítulo 3, versículo 6, nos orienta com clareza. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas, como Ele vai endireitar o dia, se você não o reconhece nem ao abrir os olhos? O Espírito Santo é um hóspede sensível. E quando você começa o dia sem convidá-lo a entrar? Ele respeita o silêncio. E o que resta, no ambiente, é o peso da pressa, da distração e da inquietação. Muitos quartos deixaram de ser lugares de encontro com Deus. E viraram centros de dispersão espiritual logo ao amanhecer. É por isso que você acorda cansado, mesmo depois de dormir. É por isso que o dia começa pesado, mesmo sem motivo aparente. Porque o início não foi consagrado, se onde não há consagração, há confusão. Como purificar esse hábito? Separe o seu primeiro minuto do dia para Deus, ainda dentro do quarto. Antes de sair da cama, respire fundo, feche os olhos e diga com fé: Bom dia, Espírito Santo. Este quarto é teu. Este dia é teu. Reina aqui. Coloque um crucifixo ao lado da cama, ou um versículo visível, para lembrar: o quarto é altar, não atalho. Se puder, ajoelhe ao lado da cama. Mesmo em silêncio, dobre os joelhos para mostrar quem governa seus primeiros passos. E ore com o coração sincero. Senhor, que o primeiro lugar que receba a tua presença seja o meu quarto. Que eu me levante com o céu nos olhos, e que nenhum pensamento venha antes do teu nome. Comente agora com fé. O meu quarto começará com Deus. Compartilhe essa palavra com alguém que começa o dia correndo, mas vive tropeçando. Curta este vídeo se isso falou com você. E se inscreva, porque o segundo hábito, que falaremos a seguir, é tão comum, que quase ninguém percebe o quanto afasta o Espírito Santo das noites. Paz e bem. E que o seu quarto, todas as manhãs, seja o primeiro lugar onde Deus é lembrado, se bem-vindo. Hábito 2. Adormecer consumindo qualquer conteúdo no celular. Sinal do perigo. Você se deita para descansar, mas o coração ainda está agitado. Em vez de silenciar a alma, abre o celular. Rola vídeos aleatórios. Assiste conteúdos que variam entre futilidades, polêmicas, sensualidade ou piadas sem propósito. Fica ali, preso numa espiral de distração, até o sono vencer. E enquanto os olhos se fecham, a mente continua alimentada por aquilo que não edifica. E o quarto,
que poderia ser lugar de entrega e reconexão com Deus, vira palco de entretenimento vazio. Muitos dormem com a Bíblia ao lado da cama, mas com o TikTok ou o Instagram na mão. Por que esse hábito afasta a presença de Deus do seu quarto? Porque a forma como encerramos o dia determina a atmosfera espiritual da noite. A Bíblia diz em Lucas 11,34: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas, se os olhos se alimentam de vaidade, zombaria ou ansiedade digital, o corpo adormece sob sombras. O Espírito Santo é discreto. Ele sussurra. Mas quando há ruído demais, ele se cala. E enquanto o feed rola, as bênçãos travam. A insônia cresce. O descanso espiritual desaparece. Muitos sentem que a noite não renova. O corpo acorda cansado. E a mente, inquieta. Porque o último alimento da alma foi vazio. O quarto deve ser um templo, não uma tela. Deve ser local de comunhão, não consumo. Como purificar esse hábito? Estabeleça um horário sagrado, 30 minutos antes de dormir, desligue o celular. Substitua o conteúdo digital por oração, louvor suave ou leitura bíblica. Coloque um versículo visível ao lado da cama, e leia antes de fechar os olhos. Reze assim: Senhor, que minha mente adormeça na tua presença. Que nenhum ruído digital roube a paz do meu quarto. Feche os meus olhos, mas abre o meu espírito para descansar em ti. Se for difícil no começo, use fones com louvores suaves ou áudios de oração. Transforme a última voz da noite na voz do céu. Comente agora com fé. No meu quarto, o celular se cala se o espírito fala. Envie este vídeo para quem passa mais tempo com a tela do que com Deus. Curta este vídeo como um ato de rendição. E se inscreva, porque ainda há um terceiro hábito, silencioso, mais devastador, que rouba a presença de Deus do seu quarto. Paz e bem. E que cada noite no seu quarto seja o fim de um dia com Deus, e o começo de um novo amanhecer no espírito. Hábito 3. E dormir com ressentimentos escondidos no coração. Sinal do perigo. Você deita na cama, mas não encontra paz. Vira de um lado para o outro. A luz está apagada, mas o coração continua aceso, queimando em silêncio por mágoas nunca resolvidas. Você mora com alguém, mas há dias não se olham nos olhos. Dividem o mesmo teto, mas não partilham mais o coração. Um gesto mal interpretado. Uma palavra que feriu. Uma ausência que doeu. E, com o tempo, o travesseiro virou confidente. E o quarto, um campo de guerra velado. Você pode arrumar a cama, perfumar o ambiente, organizar os móveis. Mas se o seu coração estiver desarrumado, nenhuma colcha esconde a frieza. E o quarto, que deveria ser lugar de descanso, intimidade e paz, se transforma em cenário de distanciamento emocional e espiritual. Por que esse hábito afasta a presença de Deus do quarto? Porque Deus é amor, e onde o amor foi trancado, o espírito se retira. O ressentimento é como uma fumaça invisível. Você não vê, mas ela invade tudo. Ela pesa o ar, ofusca a visão, e intoxica a atmosfera espiritual do quarto. A Bíblia nos alerta com firmeza em Marcos 11,25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Mas muitos deitam para orar, pedem paz, pedem respostas, sem perceber que o teto parece fechado não por falta de fé, mas por excesso de feridas não entregues. O problema não é apenas a mágoa. É o que ela alimenta. E tem silêncio entre cônjuges, mesmo dormindo lado a lado. E tem distância entre pais e filhos, mesmo sob o mesmo teto. E tem palavras engolidas, mas nunca curadas. E tem dormir sem se despedir, sem perdoar, sem reconciliar. E noite após noite, o quarto vai ficando gelado. Não no corpo, mas na alma. Porque onde o perdão foi esquecido, o espírito não encontra espaço para repousar. Como purificar esse hábito? Antes de dormir, peça ao Espírito Santo. Mostra-me,
Senhor, quem eu ainda não perdoei. Libere perdão, mesmo que apenas em oração. Mesmo que o outro nunca tenha pedido. Faça disso um sacrifício espiritual. Se for possível, diga com humildade: boa noite, me perdoa se te feri hoje. Esse gesto simples pode reacender o amor. Pode abrir janelas que estavam fechadas há anos. Ore com sinceridade diante do travesseiro. Senhor, não quero dormir com mágoas. Que minha última palavra hoje seja reconciliação. Lava meu coração. E transforma este quarto em altar de paz. Troque o costume de virar para o lado e se calar, pelo hábito de virar para o outro e semear palavras de vida. Comente agora com fé. No meu quarto, não dormirá o rancor, dormirá a paz de Deus. Envie esta mensagem a quem compartilha o mesmo quarto, mas não tem mais dividido o coração. Porque, às vezes, o maior milagre não é físico, é emocional. E começa com um simples "só me perdoa". Curta este vídeo como um ato de libertação. E se inscreva, porque o final desse vídeo traz uma oração especial. E o seu quarto pode se tornar o cômodo mais sagrado da sua casa. Palavra final de São Francisco. A luz de Deus não se apaga com a escuridão, mas com o coração que decide guardar a ofensa. Reconcilia-te antes do sol se pôr, e tua noite será visitada pela paz. Paz e bem. E que o quarto onde você dorme seja também o quarto onde Deus habita, reconcilia e restaura o amor. Palavra final de São Francisco. Você pode arrumar o quarto, trocar os lençóis, borrifar um perfume suave, acender uma vela. Mas se o espírito estiver carregado, Deus não habita o ambiente, apenas passa por ele. A presença do Altíssimo não se esconde atrás de uma cortina. Ela se entristece quando o coração esquece de buscá-la. Foi no silêncio de um quarto que muitos santos ouviram a voz de Deus. Mas hoje, muitos cristãos dormem cercados de distrações, mágoas, pressa e ruídos. E se perguntam por que a fé esfriou, por que o descanso não vem, por que os sonhos se perderam. 3 hábitos. 3 rotinas que parecem inofensivas, mas que têm apagado a chama do Espírito em milhares de lares. Começar o dia sem oração. Deixar o quarto ser poluído por músicas, objetos ou distrações que não glorificam. Dormir guardando ressentimentos que nunca foram curados. Mas escute isso com o coração aberto. A presença de Deus volta. Basta um gesto. Um arrependimento. Uma oração sincera antes de dormir. Basta você abrir a porta e dizer: Senhor, habita aqui de novo. Agora é sua vez. Comente agora, como um ato de fé e recomeço. Quero a presença de Deus no meu quarto, todas as noites. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja dormindo, mas por dentro, está lutando para não desmoronar. Você pode ser a resposta de oração que essa pessoa precisa. Deixe seu like se essa mensagem te tocou, não por emoção, mas por direção. Inscreva-se no canal, porque todas as semanas São Francisco nos traz um alerta, uma luz e um caminho para restaurar os ambientes da nossa casa e da nossa alma. Oração final. Senhor, visita agora o quarto dessa pessoa que está assistindo. Purifica o ar. Acalma os pensamentos. Remove toda a presença que não vem de ti. Tira o peso da mágoa, da distração, da pressa e da ausência. Que este quarto, a partir de hoje, seja terra consagrada. Um santuário de paz. Um altar de reconciliação. Um lugar onde o Espírito Santo se sinta em casa. Em nome de Jesus. Amém.